Aí. Ah, o Joel tá aí. Que bom. Então, pessoal, quem quer aprender a regra 9? Quem está animado para aprender sobre a regra 9? A Julie está super animada. Tá até roncando aqui do meu lado. Regra 9. Vamos então para o nosso estudo, para o nosso conteúdo. Deixa eu pegar aqui o Julie, posso pegar o microfone? Você deixa? Obrigada. Vou pegar o microfone aqui. Todo mundo animado, eu gostei de ver. O legal do Jordan é que a gente fica animado para apanhar, né? Ai, Deus. Cada lambada que a gente leva aqui. Pronto. Estão me ouvindo melhor, né? Liguei o microfone aqui que eu tinha esquecido. O legal do Jordan é isso aí, gente. A gente fica animado para levar pro chão de orelha. É, tipo isso, Dornelas. Animado para sentir a dor do exercício. É, muito bom. Então, pessoal, regra 9. Deixa eu mostrar o livro aqui para vocês. O Jordan Peterson é um psicólogo, né? Como a gente fala aqui. Regra 9 desse livro aqui, 12 Regras para a Vida. O primeiro 12 Regras para a Vida, tá? Um antídoto para o caos. Depois ele lançou um outro livro, mais 12 regras para a vida, tá? E aqui, nesse livro aqui, na regra 9, a gente encontra a regra seguinte. Essa aqui, ó. Presuma que a pessoa com quem você está falando, conversando agora, saiba de algo que você não sabe. Esse aqui. Eu esqueci de analisar essa obra de arte aqui, vai ficar para a próxima. Mas é essa regra aqui, tá? Macarrão com bacon, que bom que você tá aqui. Que bom que você chegou, fica até com fome agora. Macarrão com bacon. Ah, meu Deus. Olha, gente. Que bom que estão todos aqui. Olha só, eu falei que eu não ia dar muito spoiler, não, porque é muito a minha praia esse capítulo aqui, né? Esse capítulo, esse presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não saiba, tá falando, né, especificamente sobre uma boa escuta, sobre o poder da escuta. A gente já falou do poder da fala e falar a verdade. Hoje a gente vai conversar sobre o poder da escuta, de você ter uma boa escuta, de você ser um bom ouvinte e o quanto isso impacta na nossa vida. Então, Jordan, ele começa o capítulo, né? Ele começa, não, na verdade, ele discorre o capítulo falando um pouco da experiência dele como psicólogo, tá? Quem já leu o capítulo, quem tem o livro aí, vai perceber que ele compartilha bastante experiência sobre as consultas dele, né? Sobre pacientes que ele já atendeu. E aí a gente tem alguns insights no decorrer do capítulo sobre o poder da escuta, mas o mais importante, uma das questões mais importantes aqui, uma das, tá? Depois tem outra, é que ouvir é prestar atenção.
Porque você pode estar ouvindo e não estar ouvindo nada. Vocês sabem do que eu estou falando. Pode estar olhando e não estar olhando nada, né? Ou seja, você pode estar ali, olhando para a pessoa, na presença da pessoa, mas não está escutando nada do que ela está falando. Sua cabeça está, ó, voando. Então, ouvir mais do que qualquer coisa é prestar atenção no que está sendo dito ou na pessoa, dar importância para a pessoa que está ali falando com você, tá? Então, vamos lá. Primeiro insight do capítulo 9 dessa regra é a capacidade curativa da escuta. Vocês vão perceber isso, tá? Quando outra pessoa encontra alguém que a ouça, tá? Até mesmo pouco, sabe? Assim, às vezes você não tá ali para ouvir. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que já aconteceu com todo mundo. Olha só. Às vezes você tá na rua, ou você vai para a fila do banco, ou você entra no elevador, ou você vai no ônibus, ou você vai para qualquer lugar que tenha mais de uma pessoa, pessoas transitando. Às vezes chega uma pessoa, senta do seu lado, ou passa por você, ou fica do seu lado, alguma coisa, e começa a puxar assunto, começa a contar da vida dela. Uber, lembrei, Uber. Isso acontece muito no Uber, gente, como já aconteceu comigo. Você só entrou no carro e de repente o camarada ou a motorista começa a disparar, a contar eventos da vida deles. E conta tudo, gente. Conta dos traumas, conta da família, dá nome e entrega todo mundo lá na conversa. Só o fato da sua presença foi o reforçador para essa pessoa estar falando, estar conversando com você. Olha o poder curativo da escuta. E aí o Jordan fala que a pessoa, quando se dispõe, né, a falar e outra pessoa ouvir, ela mesmo corrige-se, ela mesmo sabe, contextualiza o que ela está dizendo e ela mesma acha as soluções que ela está procurando. Só o fato dela estar falando e ter uma pessoa para ouvir ela. O poder que tem uma pessoa disposta a ouvir a outra. Então, a pessoa inicia o enredo contando uma história, ela mesma já conclui o final, já se corrige e já sai com a solução. Você não precisou falar nada. Pois é, né? A terapia tem um pouco disso aí, tá? Aí você vai falar para mim, não é? Mas o que que diferencia isso, né? A gente no Uber ou a gente na rua, né? Uma pessoa falando, ela sai até mais aliviada e sai, gente, e sai, né? O poder que tem uma pessoa disposta a ouvir, a pessoa sai melhor mesmo. Só que qual que é a diferença, né, disso, de você estar ali emprestando seus ouvidos, né, para uma pessoa que está precisando, sem ser um terapeuta ou um psicólogo, na verdade, sem ser psicólogo. Qual que é a diferença? A diferença é que um psicólogo, ele vai ouvir você e estrategicamente. Ele não está ouvindo só por ouvir, porque não tem escolha, no caso a gente na rua, no Uber, né? Quando alguém esbarra, a gente começa a falar, numa fila de banco, na loteria, enfim. Um psicólogo, ele está ali e aqueles 50 minutos, ele está dedicado a te ouvir estrategicamente, tá? Então, não é uma pessoa simplesmente ouvindo para poder anotar algumas percepções, enfim, não, tá? Eu posso dizer por mim, tá? Não sei os outros 1.000 e tantos que tem por aí, ou mais de não sei quantos, 300 mil, digo por mim, é uma escuta estratégica, tá? Não tem nada, não tem uma escuta de amigo,
uma escuta para confortar. Lógico, gente, que se a premissa da escuta, o indicativo for conforto, o indicativo for uma intervenção mais incisiva, o indicativo for condução para um diagnóstico, isso que vai acontecer. Agora, o psicólogo, ele não é amiguinho, tá? Essa é a diferença de uma escuta qualificada. Um psicólogo, ele vai intervir exatamente aonde precisa intervir, tá bom? Então, você pode saber que quando você investe numa psicoterapia, não estou falando de terapia, estou falando de psicoterapia com psicólogo, tá? Quando você investe nesse profissional,